Boa noite a todos. Conforme eu prometi para vocês, hoje a gente tem um convidado muito especial. Está em São Paulo, né, Celso? Isso, exato. Então, o Celso é da Safira Energia e é meteorologista e já vem falando com a gente aqui no Simples Assim há algum tempo. Eu coloquei para vocês, né, algumas previsões dele. E hoje a gente vai fazer uma análise do que está acontecendo, né? Nunca houve tantas ondas de calor como está tendo agora, e esse tanto de incêndio. Então a gente vai começar explicando o que está acontecendo para depois perguntar para o Celso o que todo mundo quer saber. Quando chove, pelo amor de Deus? Bom, primeira questão justamente é essa seca, né? Uma seca excepcional que vem passando o Brasil. E aí, o interessante é o seguinte, é que a gente costuma, né, fazer relações assim, a seca excepcional está acontecendo por um único fator. Na verdade, é uma soma de situações. Para ter uma ideia, desde o início da década de 90, vem chovendo menos, cada vez menos sobre o Brasil. E aí entram duas vertentes. Tá? Existe, claro, essa questão das mudanças, principalmente da emissão de gases de efeito estufa, que provocam um aumento muito significativo da temperatura. O que chama atenção é que nós estamos avançando numa situação que lembra, né, se a gente for pegar aí alguns artigos acadêmicos, principalmente da chamada paleoclimatologia, nós estamos introduzindo na atmosfera uma quantidade de gás carbônico, de metano, né, gás metano também, que não eram vistos há pelo menos 50 milhões de anos atrás. É algo realmente surpreendente, principalmente pela rápida, né, a rápida aceleração que a gente vem provocando na atmosfera. É natural que a gente pense, então, nessa questão, né, das mudanças, e sim, existe sim essa influência, mas existe também algumas ondas, né, atmosféricas que a gente analisa, que são de longo prazo. Tá? Então, por exemplo, uma diminuição que nós tivemos da precipitação, principalmente do início dos anos 2010 para cá, que trouxe problemas aí na geração de energia elétrica, inclusive até alguns problemas de falta d'água, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Alguns artigos acadêmicos associam isso a algumas anomalias que a gente observa nos oceanos, no Oceano Índico, no Oceano Pacífico. Então, lembrando, nós temos aí 3/4, né, 75% da superfície do globo terrestre é coberta por água. Qualquer mudança da temperatura desses oceanos acaba impactando a atmosfera. É como se você esquentasse a água, por exemplo, da sua chaleira, e naturalmente a temperatura do ar logo acima dessa chaleira também vai esquentar depois que a água começa a evaporar. Então, o efeito também acontece no planeta, na atmosfera. E alguns estudos mostram isso, que nós também temos alguns ciclos. A questão é o seguinte, é que existe um ciclo natural que acaba sendo acelerado, modificado justamente pela ação antropogênica. Esse que é o grande problema. Entendi. Celso, a pergunta que não quer calar. Pelo amor de Deus, quando chove? Chuva para valer logo no início de outubro. Então, assim, não demora muito, mas a gente vai ter que ainda aguentar um pouquinho. Claro, existem algumas chuvas que acontecem, por exemplo, hoje mesmo, nesses últimos dias, né, na verdade, nós tivemos algumas pancadas de chuva entre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, enfim. São o que o pessoal chama muito de manga, né? É uma chuva isolada num ponto, por exemplo, numa fazenda pega um talhão, não pega o talhão vizinho. Enfim, o que a gente já vai percebendo é que aos poucos a atmosfera já está conseguindo gerar as primeiras nuvens carregadas. E nos primeiros dias agora de outubro, aí temos sim chuvas mais abrangentes, e a partir daí a expectativa é que essas chuvas aconteçam com mais frequência. Então, ainda está complicado nesse momento, mas já há uma data, sim, para o início de outubro, termos chuvas aí mais abrangentes sobre todo o estado de São Paulo.
E os próximos meses, você sempre faz uma análise, assim, que você fala que é cíclica, né? Um ano chove mais, outro menos, outro mais. Eu não me recordo do ano passado qual foi o comportamento, né, do índice pluviométrico, mas a expectativa para este ano, qual seria? Para até o final do ano, aí entrada primavera e verão. É de oscilação. E aí vale justamente, vamos buscar aí pela memória, né? Nós estamos agora em 2023, 2024, não choveu tão bem quanto os dois verões anteriores. Nós viemos de dois verões aí, 22 e 21, muito chuvosos no Brasil, e isso inclusive aumentou o nível dos reservatórios. Já esse último verão que passou, já não foi tão bom de precipitação. E a expectativa para esse ano é que a gente vá mais ou menos nessa toada. Então, vamos perceber, sim, claro, a chuva vai ser bem-vinda agora em outubro, acontece com maior frequência, mas quando a gente chegar lá no final do verão, né, início do outono, em abril, né, de 2025, a gente vai perceber que o nível dos reservatórios, de uma forma geral, não vai ter subido tanto quanto comparado, por exemplo, nesse ano, né, de abril de 2024. Então, o primeiro ponto é o seguinte: volta a chover? Volta a chover. Mas vamos perceber ao longo do período úmido, né, que vai até março, oscilações, períodos onde a chuva é mais intensa, mais frequente, outros momentos onde essa chuva ela enfraquece. Isso faz com que as temperaturas sejam mais elevadas em alguns momentos, e quando somarmos tudo isso, aí a gente vai perceber isso. Choveu? Choveu. Foi um bom ano hidrológico, né, como a gente fala? Nem tanto, nem tanto, porque realmente a quantidade de chuva projetada, ela falta. Em alguns momentos ela tende a faltar. Entendi. Temperaturas, a gente é impressão ou a gente tem vivido momentos de muito mais calor? Eu tenho mais de meio século e parece que eu nunca tive tanto calor na vida. Ainda que eu estou nessa região aqui, a nossa região é muito quente, aqui em Ribeirão Preto, né, a temperatura é sempre maior. Eu estou nessa região há cerca de 20 anos e nem assim parece. Isso é só uma impressão ou realmente a temperatura tem subido com o decorrer dos anos? Ela tem subido sim e é surpreendente. Quando eu comecei a trabalhar, mais de 20 anos, né, em previsão do tempo, era muito raro nós colocarmos temperaturas, por exemplo, Cuiabá, Rio de Janeiro, colocarmos 40 graus. Eu lembro numa única vez que, fazendo previsão do tempo, né, eu olhei e falei, poxa, talvez Cuiabá chegue a 41 graus. Isso há bom Nossa, tempo. Hoje, Cuiabá chega a 42, 43, 44 facilmente. fácil. É surpreendente. Agora, de novo, essa questão do ciclo, né? Essa temperatura agora ela foi recorde, mas tivemos, né, por exemplo, na década de 30, temperaturas muito elevadas. Elas foram batidas agora. Então, existe sim alguns momentos onde essas temperaturas acabam sendo elevadas, mas aí eu de novo entro nessa questão do quanto que a gente mexe no ciclo. Então, na década de 30 fez muito calor, mas agora a gente conseguiu passar. Será que isso não tem a ver, além dessa questão do ciclo, que eventualmente pode ser natural, algo também associado a fator humano? É provável. Tá? Celso Oliveira, meteorologista da Safina Energia, muito obrigado por você comparecer aqui ao Simples Assim, e obrigado por atender a gente sempre, né, em todas as situações. Muito obrigada mesmo, Celso, volte sempre. Muito obrigado pelo convite, Renata. Eu fico à disposição. Muito obrigado mesmo.